Meu nome é Sidney, eu sou pastor e fui ordenado em 1985. Portanto, você pode imaginar que já tem um tempo razoável. Como você sabe, uma das atividades do pastor, se você é um colega como eu, também ordenado e também ativo no Ministério Pastoral, que é o meu caso desde 85, como você sabe, uma das atividades do pastor é a pregação. E por meio da pregação, ele realiza duas coisas. Uma, o anúncio do Evangelho. Cabe ao pastor ser o pregador do Evangelho que salva por meio de Jesus Cristo. E a outra função que o pastor exerce é a edificação da comunidade salva. Portanto, cabe também ao pastor a pregação que ensina, que edifica, que corrige, que exorta, que consola e assim por diante. Na atividade da pregação, a gente que é pastor acaba sendo também bastante influenciado ou pressionado pelas questões da sociedade. E elas acabam entrando também na nossa pregação, na nossa mensagem, no nosso sermão. Uma dessas questões importantes que, tendo em vista a mudança e o amadurecimento da participação democrática em nossa sociedade brasileira, é tanto o papel público do pastor, ou a sua participação democrática quanto um líder de uma comunidade, quanto também a orientação que ele deve oferecer aos membros da igreja na sua edificação, isto é, visando a participação desses membros também a participação democrática na sociedade brasileira. Esse tema, essa situação, eu acho que e não sei se é o seu caso, colega ou pessoa que está interessada também nesse assunto da pregação, eu pelo menos não me senti preparado pela minha formação teológica para isso. O seminário que eu cursei, numa época, no auge da ditadura militar no Brasil, sequer cogitava a ideia de que nós, cristãos, pudéssemos ter uma participação democrática, porque não era uma democracia, era uma ditadura militar. E também sequer cogitava a ideia de que a gente, pastor, tinha que levantar essa questão para a comunidade. Ora, hoje o fato é esse, as coisas mudaram e a gente tem que se readequar, readaptar, inclusive a nossa pregação. Então fica a pergunta, como pregar de modo a fazer com que a nossa comunidade seja também despertada e orientada para a participação na democracia brasileira? A gente pode colocar isso em outros termos também, como pregar de modo a levantar a questão na comunidade para a sua responsabilidade na sociedade. Alguns chamavam antigamente a responsabilidade social e hoje a gente chama a participação na nossa democracia, ou na sua construção. Então veja, o pastor prega o Evangelho, o pastor edifica a comunidade. Quando ele prega o Evangelho, anuncia a salvação em Jesus Cristo. De algum modo, a gente tem que encontrar caminhos pelos quais esse anúncio da salvação em Jesus Cristo resulte também na participação da igreja na sociedade, ou resulte nas relações que a gente pode fazer de Cristo e a salvação com a sociedade. Cristo, e aí uma saída que a gente tem, que eu imagino que a gente tem, que eu acho que você tem, é procurar nos evangelhos, nas histórias de Jesus Cristo e na história de Jesus Cristo, essas relações que possam ser ligadas, possam ser vinculadas. Ora, Jesus nas suas parábolas insistiu nessa presença das pessoas, dos seus discípulos junto ao próximo. E também Jesus no seu ensino fez isso insistentemente. E também a própria obra, a ação de Jesus, a sua interpretação do que ele fez, também foi entendido como em favor da outra pessoa. Ele deu a sua vida para que muitos vivessem. Ele serviu para a muitos. Então, olha, você pode fazer isso, tentando fazer essa relação aí entre os evangelhos e o próprio Novo Testamento, a pregação do Novo Testamento e as atividades que as pessoas podem fazer. Outra coisa que você pode fazer no lado da edificação da comunidade, esta segunda coisa, é ensinar a comunidade a maneira como ela pode transformar sua fé em obras. Então, uma coisa importante que a comunidade deve aprender é que a fé resulta em obras. E aquelas passagens tão esquecidas do Novo Testamento, nas quais os livros, os textos, nos exortam à atuação, à atividade na sociedade, podem ser recuperados e pregados, transformados então em sermões e mensagens e estudos para as igrejas, para a sua comunidade. E aí você pode então trazer exemplos concretos hoje de como essa participação pode ser feita.
que as obras dos cristãos se tornem participação na democracia brasileira hoje, de modo que ela seja transformada pelo nosso agir no dia a dia, no nosso cotidiano, é a coisa importante que a gente pode fazer através da pregação, sem nenhuma dificuldade, sem estar violentando nenhum texto, sem estar sendo interpretando mal, sendo mal interpretado. E que você pode também atuar nesse sentido, preparando valiosíssimos sermões que estimulem a sua comunidade às boas obras e de modo que nessas boas obras o nome de Deus seja glorificado. É uma tarefa que pertence a você, que você sabe fazer, estudou para isso e pode preparar outros para isso também. Que Deus abençoe, esse recado caia no seu coração com a ajuda do Espírito Santo. Amém.